do pó da terra. Nasceram 2 irmãos, mas o pecado semeou a discórdia. Um adorou com sinceridade, o outro com inveja. E no campo solitário, a primeira gota de sangue humano manchou a terra. Uma história de escolhas, de consequências e de um Deus que tudo vê. Caim ofereceu o fruto da terra. Abel, o primogênito do rebanho, um sacrifício aceito, outro rejeitado. A ira se acendeu. O ciúme corroeu. E então, o primeiro crime da humanidade foi escrito com sangue. Caim, onde está teu irmão? O que acontece quando o coração do homem se endurece? O que Deus faz diante do primeiro derramamento de sangue inocente? Descubra agora a tragédia de 2 irmãos e a marca que mudou a história da humanidade. O som do portão ecoou como um veredito final. O Éden estava perdido. Adão e Eva olharam para trás, mas tudo que restava era o brilho cortante da espada flamejante. O jardim da perfeição agora estava fora de alcance. O trabalho, que antes era prazer, se tornaria exaustão. A maternidade, que deveria ser alegria, viraria dor. Mas a pior perda não era a terra, era Deus. Eles estavam do lado de fora. A comunhão havia sido quebrada. O mundo nunca mais seria o mesmo. E então, em meio à terra árida e hostil, nasceu Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Seu choro ecoou como um grito de vida em um mundo agora marcado pela morte. Eva o segurou nos braços, olhando para ele com um misto de amor e preocupação. Com a ajuda do Senhor, trouxe um homem à existência, ela disse. Mas em seu coração, uma pergunta inquietante surgia. Que tipo de mundo ela havia trazido seu filho para habitar? Um mundo onde o trabalho era uma luta, onde a dor era inevitável e onde a presença de Deus parecia distante. Anos se passaram e Abel nasceu. 2 irmãos criados sob o mesmo teto, sob o mesmo céu, mas destinados a caminhos que se dividiriam de forma trágica. O sol queimava alto no céu, derramando seu calor sobre os campos e pastagens. O tempo passou e os meninos se tornaram homens. Embora irmãos de sangue, pareciam feitos de essências diferentes. Caim era o primeiro filho, o herdeiro natural da força de Adão. Aprendeu a dominar a terra com suas próprias mãos. Com o arado, rasgava o solo endurecido e com paciência plantava sementes que meses depois explodiam em vida. Ele conhecia o peso das estações, sabia quando a terra estava exausta e quando era tempo de colher. Sua pele trazia marcas do trabalho árduo, seus músculos eram firmes como troncos de oliveira. Abel, por outro lado, encontrava seu mundo nos campos abertos. Enquanto Caim afundava os pés na terra preta, Abel deixava as sandálias se perderem na relva macia. Ele observava as ovelhas, entendia seus medos, guiava-as com cuidado. Seu trabalho exigia paciência e proteção. Ele aprendeu a reconhecer o cordeiro mais saudável, a tratar os feridos e a lutar contra lobos na calada da noite. E então veio o momento mais importante, oferecer a Deus o fruto de seu trabalho. Desde que o Éden foi perdido, o relacionamento entre o homem e Deus nunca mais foi o mesmo, mas a adoração ainda era possível, e as ofertas eram a expressão desse desejo de conexão, um símbolo da fé e da obediência. Não se tratava apenas de dar algo, mas de entregar o melhor, o mais puro, o mais digno. Caim trouxe dos frutos da terra. O que havia colhido, ele separou para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, os primeiros e melhores cordeiros, aqueles sem mancha, sem defeito. 2 irmãos, 2 ofertas, mas apenas uma seria aceita. E ao ver a resposta de Deus, algo começou a ferver dentro de Caim. A fumaça subia ao céu, retorcendo-se como serpentes invisíveis, carregando com ela o cheiro da terra e o aroma da carne queimada. Era o dia da oferta, o dia em que os irmãos se apresentariam diante do Senhor. Caim chegou primeiro, o agricultor, colheu alguns frutos da terra. Ele escolheu o que parecia bom, mas não se preocupou em separar o melhor.
Era uma oferta, sim, mas feita quase por obrigação, como se fosse apenas mais uma tarefa a cumprir. Agora, ali estava sua oferta, disposta diante de Deus. Abel, por outro lado, preparou sua oferta com cuidado. Ele escolheu as primícias do seu rebanho. As primícias eram os primeiros e melhores animais que nasciam. Eram os mais fortes, os mais saudáveis, os mais valiosos. Não eram apenas uma oferta, eram um ato de fé. Abel ofereceu um cordeiro recém-selecionado. Sua pele era branca como a neve. Seus olhos refletiam inocência. Um animal perfeito, sem mancha, sem defeito. A chama da oferta de Abel subiu rapidamente, como se fosse acolhida pelos céus. Deus a aceitou, mas a de Caim permaneceu ali. O fogo não veio, o altar ficou frio. Por um momento, o tempo pareceu parar. O ar pesava sobre os ombros de Caim, como se o próprio mundo estivesse contra ele. Seus punhos se fecharam, os dentes rangeram. O que havia de errado? Ele havia dado daquilo que produziu. Por que Abel foi favorecido enquanto ele era deixado de lado? Seus olhos se voltaram para o irmão e algo novo nasceu dentro dele. Algo escuro. Algo que queimava mais do que qualquer chama de altar. E então, Deus falou com Caim. O silêncio entre Caim e o céu era ensurdecedor. O vento balançava as folhas, as cinzas da oferta de Abel ainda dançavam no ar, mas dentro de Caim, tudo estava em chamas. Seu peito subia e descia rápido, sua mandíbula travada, seus olhos fixos no altar frio à sua frente. Então Deus falou: Por que andas irado e por que está descaída a tua face? A voz do Senhor não era acusatória, nem cruel. Era um chamado, um alerta. Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. O aviso pairou no ar como uma tempestade prestes a desabar. O pecado estava ali, vivo, aguardando. Como uma fera agachada na sombra, observando sua presa, pronta para atacar no momento certo. Dominar ou ser dominado. Essas eram as opções. Caim ouviu cada palavra. Mas será que ele as entendeu? Ele se virou para Abel. Seus olhos encontraram os do irmão e dentro de si, algo começou a tomar forma. Algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que logo mostraria seu verdadeiro rosto. Os dias passaram, mas para Caim nada mudou. A rejeição de sua oferta ainda pesava sobre seus ombros como uma pedra impossível de carregar. O olhar de Deus sobre Abel, o altar frio diante de si, a voz que ecoava dentro de sua mente. O pecado jaz à porta. Caim não falava sobre isso, mas sentia. Sentia o calor subir por seu pescoço toda vez que via o irmão passar. Sentia os punhos se fecharem sempre que o via sorrir. Sentia o estômago revirar toda vez que se lembrava do fogo aceitando a oferta de Abel, enquanto a sua não era nada além de restos sobre a pedra seca. Até que um dia, Caim quebrou o silêncio. Abel, vem comigo ao campo. O convite soou simples, fraterno até. Afinal, eram irmãos, não eram? Caminhar juntos pelos campos era algo que já haviam feito tantas vezes antes, quando ainda eram crianças, quando o mundo parecia menos pesado. Abel não hesitou. Confiava no irmão. Os dois seguiram pelo caminho entre as plantações e os pastos. O sol lançava sombras compridas sobre a terra. O vento sussurrava entre as folhas. Tudo parecia comum. Mas dentro de Caim, algo havia deixado de ser humano. Algo que crescia, se retorcia e ansiava pelo momento em que finalmente tomaria controle. E então, no meio do campo, o campo estava vazio, sem testemunhas. Apenas o vento e o som das folhas. Abel caminhava despreocupado, o rosto tranquilo. Mas Caim já não era mais o mesmo. Seus passos eram pesados. Seu coração batia como tambores de guerra dentro do peito. O aviso de Deus ainda ecoava em sua mente. O pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo. Mas ele não dominou. Ele cedeu. Ninguém sabe ao certo como aconteceu. Foi um golpe rápido, um ataque furioso,
cheio de fúria contida? Ou será que Abel, num último instante, viu o olhar sombrio do irmão e compreendeu seu destino tarde demais? O que se sabe é que a terra, que antes recebia sementes e frutos, agora recebia algo muito mais profundo, mais definitivo. O sangue de Abel tingiu o solo seco. O silêncio tomou conta do campo. Nem os pássaros cantavam. O vento parecia prender a respiração. Caim ficou ali, parado, olhando para o que tinha feito. O que deveria sentir? Alívio? Vitória? Mas tudo o que restava era um peso invisível, algo que apertava seu peito mais do que qualquer ira já havia apertado. Então, a voz veio. Uma voz que ele já conhecia, que um dia conversara com seu pai no frescor do jardim. Mas agora, essa voz chamava por ele. Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim sentiu um arrepio subir pela espinha. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se o próprio céu o pressionasse contra a terra. Ele não precisava se virar para saber quem falava. A voz era inconfundível. Caim, onde está Abel, teu irmão? O coração de Caim disparou. Seu olhar se fixou no chão, nas mãos sujas, na terra ainda úmida pelo sangue do irmão. O que ele poderia dizer? A verdade era um fardo pesado demais para carregar. Então, ele escolheu a mentira. Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? As palavras saíram rápidas, afiadas como lâminas, mas carregadas de algo que ele não podia esconder. Medo. Porque no fundo, ele sabia. Deus já conhecia a resposta. O silêncio que se seguiu foi pior do que a pergunta. O vento que antes soprava livremente, agora parecia arrastar murmúrios invisíveis. Caim sentiu o peso da terra, o peso do céu, o peso do próprio ato. E então, Deus falou novamente. Mas dessa vez, sua voz não veio como um sussurro, veio como um trovão. O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Caim prendeu a respiração. Seu corpo se enrijeceu. Seu coração disparou. A terra que um dia respondeu ao seu suor, agora gritava sua culpa aos céus. E então, veio a sentença. O chão sob os pés de Caim parecia tremer. A voz de Deus ressoava como um trovão que não se dissipava, que reverberava dentro dele, cada palavra como um golpe invisível. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. O coração de Caim martelava no peito. Maldito! A terra, que antes dava frutos ao seu comando, agora se tornaria sua inimiga. Ele poderia plantar, poderia regar, poderia esperar, mas nada cresceria para ele. Seu sustento havia sido arrancado pela raiz. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. As palavras caíam sobre ele como pedras pesadas. Mas Deus ainda não havia terminado. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Fugitivo. Errante. Um homem sem chão, sem lar, sem descanso. Aquele que cultivava a terra, agora seria como o vento, sem rumo, sem raízes, sem destino certo. Caim mal conseguia processar o peso do que acabara de ouvir. Seu peito ardia, não de raiva, mas de um medo profundo, de um desespero que se agarrava à sua alma. O que seria dele? E então, sem conseguir segurar as palavras, ele fez algo inesperado. Caim falou, mas dessa vez não foi para mentir. Foi para implorar. Caim caiu de joelhos. Seus lábios estavam secos, o peito ofegava. A sentença ecoava em sua mente como um martelo batendo contra a pedra. Maldito, fugitivo, errante. Ele sentia o peso de cada palavra. A terra que antes lhe dera sustento, agora se recusaria a alimentá-lo. Não haveria colheita, não haveria lar. Apenas o vazio, apenas a errância. O medo tomou conta dele. Não era apenas o medo da fome, do exílio. Era o medo dos homens. Se ele seria um errante, então vagaria por terras desconhecidas, encontraria outros. E o que fariam com ele quando soubessem o que havia feito? Se Abel estava morto, quem garantiria que Caim não seria o próximo?
A voz dele saiu trêmula, carregada de desespero. Minha punição é grande demais para que eu a suporte. Os olhos de Caim ardiam. Ele tentou argumentar, tentou justificar, mas não havia saída. Apenas um pedido, um clamor para que Deus não o entregasse completamente ao seu destino. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante, e todo aquele que me encontrar me matará. O silêncio pairou no ar. Ele esperava pela resposta. Esperava pelo veredito final. E então, algo inesperado aconteceu. Deus, mesmo em sua justiça, fez algo que Caim jamais imaginaria. Caim abaixou a cabeça, esperando o inevitável. Se sua condenação já era certa, o que impediria que alguém o matasse? Afinal, ele próprio havia derramado sangue. Por que o destino dele deveria ser diferente? Mas então a voz de Deus soou mais uma vez. Portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Caim ergueu o rosto surpreso. Ele esperava um juízo final, talvez um fim imediato, mas em vez disso, sua vida fora poupada. E diante daquele que tudo via, Caim foi marcado. A Bíblia não descreve exatamente como era esse sinal. Teria sido uma marca visível sobre sua pele? Algo sobrenatural que afastava os possíveis vingadores? O que se sabe é que, a partir daquele momento, ninguém poderia tocá-lo sem sofrer as consequências. Mas a questão permanecia. E agora? Caim não poderia mais ficar ali. A terra não o sustentaria. O lar de seus pais não poderia mais ser seu refúgio. Ele estava marcado, poupado, mas sozinho. E assim, sem escolha, ele virou as costas para tudo o que conhecia. E partiu. Para onde? Caim caminhava. E a cada passo, a sombra do desconhecido se tornava maior. Os pés de Caim chutavam a poeira do chão seco. O sol queimava sua pele, e o horizonte parecia não ter fim. Ele não tinha mapa, apenas caminhava em direção à região de Nod, a leste do Éden. Errante, como havia sido decretado. Atrás dele, ficava tudo o que um dia conheceu. O lar, a família, a terra onde cresceu. Agora, era apenas um exilado, carregando a marca de seu erro. Mas ele não morreu. A cada dia que passava, algo dentro dele mudava. Talvez fosse a solidão, talvez fosse o tempo. Ele não podia plantar, não podia colher, mas podia sobreviver. Encontrou cavernas, rios, terras desconhecidas. Cada novo lugar era um lembrete de que nunca poderia parar. Até que, depois de uma longa jornada, ele encontrou um vale. Um lugar onde poderia recomeçar, longe dos olhos que julgavam. Um lugar onde talvez pudesse construir algo novo. Chegando à região de Nod, Caim conheceu sua mulher. E dela nasceu seu filho, Enoque. Mas Caim não queria apenas vagar pelo mundo. Ele queria deixar sua marca. Então, fundou uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Uma tentativa de recomeço. Mas poderia um homem fugir do peso de sua própria culpa? As mãos calejadas de Caim empilhavam pedras, erguendo muralhas que jamais poderiam protegê-lo da culpa. Ele trabalhou sem descanso, como se pudesse enterrar seu passado sob cada nova construção. Mas Caim sabia, por mais que construísse muralhas, por mais que desse nomes às ruas, a marca dele ainda estava ali, gravada na eternidade. O tempo passou, e de sua descendência surgiram aqueles que moldariam a cultura humana. Criadores de música, forjadores de ferro e bronze, pastores nômades. A civilização começava ali, em meio à poeira de uma cidade que nunca deveria ter existido. E assim, a linhagem de Caim crescia. Mas junto com ela, crescia algo mais. Algo sombrio, que se espalhava como raízes em terra proibida. Porque se Caim carregava um peso, seus descendentes carregavam um legado. E um deles, um em especial, levaria essa herança a um nível ainda mais extremo. Seu nome era Lameque, e sua história estava prestes a provar que o sangue derramado jamais seria esquecido. A cidade de Enoque crescia, suas ruas ecoavam com vozes, o barulho de ferro sendo moldado e os cânticos das primeiras melodias da humanidade. Mas, entre todos os descendentes de Caim,
Um nome se destacava: Lameque. Ele não era um homem qualquer. Seu coração era de pedra, seu orgulho inabalável. Não aceitava ofensa sem resposta, não tolerava afronta sem retaliação. Se Caim carregava a marca, Lameque usava sua força como um trono e sua fúria como coroa. Certa noite, ele chamou suas esposas, Ada e Zilá, e diante delas ergueu a voz. Ouçam, mulheres de Lameque, prestem atenção às minhas palavras. Dei fim a um homem por me ferir, um jovem por me golpear. O brilho em seus olhos não era de culpa, era de triunfo. O medo que um dia paralisou Caim não existia nele. Se Caim foi vingado 7 vezes, então Lameque será vingado 70 vezes 7. Não havia arrependimento, apenas orgulho. Se Caim inaugurou o derramamento de sangue, Lameque o transformou em tradição. O primeiro assassinato foi um crime, o segundo, um troféu. E assim, geração após geração, a humanidade parecia caminhar para um abismo cada vez mais profundo. A terra se tornava um palco de corrupção, onde o poder pertencia aos mais fortes, e a justiça era definida pelo próprio punho. Mas, será que essa história de sangue e vingança jamais teria um contraponto? Pois enquanto a linhagem de Caim se afundava em trevas, uma outra linhagem estava prestes a surgir. Uma que carregaria um nome e uma promessa diferente. Um novo começo. Enquanto a linhagem de Caim se espalhava pela terra, deixando um rastro de sangue e arrogância, algo inesperado aconteceu. Adão e Eva, já marcados pela dor da perda, tiveram outro filho, um menino, um novo sopro de esperança em um mundo que parecia mergulhar nas trevas. Seu nome? Sete. Eva segurou aquele pequeno bebê nos braços e murmurou com um misto de alívio e fé. Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel. Por que Caim o matou? Sete cresceu longe da cidade de Enoque, longe das mãos de ferro de Lameque. Seu nome, que significa designado ou substituto, carregava um significado profundo. Ele não era apenas mais um filho, ele era a continuação de algo maior. E foi da linhagem de Sete que nasceu algo completamente novo. Algo que não se via desde os primeiros dias no Éden, porque, em meio ao caos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A fé, antes esquecida por muitos, renascia. A conexão com o Criador, que parecia perdida, começava a ser restaurada. Mas a terra estava longe de ser um lugar seguro. O mal crescia, a corrupção se espalhava, e enquanto a linhagem de Sete caminhava em direção à luz, algo obscuro se movia na escuridão. Um destino que mudaria toda a humanidade. Os dias avançavam, os filhos se multiplicavam, e a terra testemunhava 2 linhagens crescendo lado a lado. De um lado, a descendência de Caim, marcada pela violência, pelo orgulho e pela busca incessante por poder. Do outro, a linhagem de Sete, carregando uma promessa invisível, uma centelha de algo maior. Foi nesse cenário que nasceu Enos, o filho de Sete, um nome aparentemente comum, mas que carregaria um evento que mudaria tudo. Porque foi nos dias de Enos que aconteceu algo inédito desde os tempos do Éden. Os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Algo estava despertando no coração humano. Talvez fosse a saudade de um tempo em que Deus andava entre eles. Talvez fosse a percepção de que, sem Ele, estavam perdidos. Mas uma coisa era certa. O céu começou a ouvir o clamor da terra novamente. Pela primeira vez em gerações, os homens erguiam suas vozes não para se vangloriar de suas próprias conquistas, como Lameque, mas para buscar aquele que estava acima de tudo. A fé, quase apagada pela escuridão da humanidade, reacendia como uma chama tímida, mas real. Só que nem todos viam isso com bons olhos. Porque, enquanto alguns buscavam a Deus, outros buscavam desafiar os próprios limites do que significava ser humano. O tempo avançava. Gerações se multiplicavam. Mas à medida que a terra se enchia, algo estranho começou a acontecer. Os homens se tornavam cada vez mais poderosos, mais destemidos, mais ambiciosos. Construíam cidades, moldavam metais, criavam músicas. Mas também se afastavam do Criador.
E foi então que surgiu uma união inesperada. A Escritura diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas, conforme escolheram. Mas quem eram esses filhos de Deus? Seriam os descendentes de Sete, misturando-se com os de Caim. O resultado dessa união não foi comum. Dessa mistura nasceram Nefilins, os gigantes. Homens valentes, de renome, heróis dos tempos antigos, rudes e famosos. E foi nesse momento que algo começou a mudar na terra. O mal, que já rastejava desde Caim, agora se espalhava como uma sombra impossível de conter. A humanidade, que um dia havia sido criada à imagem e semelhança de Deus, agora se perdia em um caminho sem volta. Mas, será que o Criador permaneceria em silêncio diante disso? A terra que um dia fora chamada de boa, agora estava manchada. O coração humano, outrora sensível à voz do Criador, se tornara endurecido, insaciável, movido por desejos que ultrapassavam os limites estabelecidos por Deus. E os gigantes? Os gigantes. Esses homens temidos e venerados passaram a governar com mãos de ferro. Eram guerreiros, conquistadores, tiranos que impunham sua vontade sem piedade. A violência não era mais um incidente isolado. Tornara-se o idioma da humanidade. E Deus, o Criador, que moldara o homem com tanto carinho, olhava para baixo e via sua criação tomada pelo mal. Cada pensamento, cada intenção do coração humano inclinava-se para a perversidade. O que havia começado com um único assassinato, um irmão tirando a vida do outro, agora se tornara um ciclo sem fim de morte e destruição. O mundo se transformara em um espetáculo de sangue e ambição. A terra gemia sob o peso da maldade dos homens. E então, Deus tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino da humanidade. Os céus estavam silenciosos, mas dentro do coração do Criador havia um peso. A terra, tão perfeita no princípio, agora estava encharcada de sangue. O mal não era mais um desvio. Era o caminho natural dos homens. Eles viviam para si mesmos, para seus prazeres, para suas ambições. O amor havia se dissipado como uma brisa leve engolida por uma tempestade. E então, algo que jamais havia sido registrado aconteceu. Deus se entristeceu. O Criador, que moldara cada detalhe com propósito e beleza, agora via sua obra deformada pelo pecado. A corrupção era tamanha que o próprio Deus disse que se arrependera de ter criado o homem. Mas no meio desse caos havia um homem diferente, um homem que andava com Deus. Seu nome? Meu nome é Noé, e o que vem depois vai mudar tudo o que vocês acham que sabem. Preparem-se. E aí, curtiu esse episódio de Gênesis a Apocalipse? Então não perca os próximos capítulos dessa saga incrível. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos novos episódios. Deixe seu like e compartilhe, isso ajuda demais o canal. Você não pode ficar de fora. Até o próximo vídeo.